Sejam bem-vindos, amigos da Sistec, a mais um TJS. Eu sou Kleber Duval, levando até vocês informação com credibilidade. Acompanhe então agora os destaques desta edição. Dia de Finados em Caratinga, culto aos mortos, une pessoas de diferentes religiões no cemitério local. Buchas, tabletes e pé de maconha, junto com outras drogas e dinheiro, são apreendidos no bairro Aparecida, em Caratinga. Um homem foi preso. Combate às drogas também no bairro Salatiel. Maconha e crack são apreendidos e um homem também é preso. Empinar motos em Caratinga agora virou esporte reconhecido. Bom ou ruim? Confira em meu comentário de hoje na coluna direto da redação. Mas somando os prós e contras, penso que o custo-benefício da ideia é positivo. Até porque o grau de moto pode se transformar em atração turística na cidade, com a promoção de shows e torneios que atraiam praticantes de várias partes e o principal, turistas, admiradores das manobras, fazendo movimentar mais a nossa economia. Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, volta a usar máscaras contra a Covid. Veja também, homem mata a ex-esposa a facadas por não aceitar o fim do relacionamento. Joanésia. Estes e outros assuntos no TJS em instantes. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Foi sepultado na tarde de hoje, em Vermelho Novo, o prefeito da localidade, José das Graças Silva, o Zé Bonezinho. Ele morreu durante a madrugada no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Zé Bonezinho lutava contra um câncer. Ele começou a sua carreira política como vereador, elegendo-se para a função 2 vezes. Zé Bonezinho cumpria também seu segundo mandato como prefeito. À família enlutada, os sinceros pêsames do Sistema Caratinga de Comunicação. A tradição do Dia de Finados foi mantida em Caratinga. Por conta da data, milhares de pessoas compareceram nesta quinta-feira ao cemitério de São João Batista. A movimentação foi expressiva durante todo o dia no cemitério de Caratinga. Queima de velas, orações e outras homenagens aos que se foram marcaram as visitações, como sempre. Missas também foram celebradas em honra aos mortos, na capela ao lado do cemitério. Nesse dia de finados, nos reunimos como comunidade de fé para celebrar os nossos irmãos e irmãs que já partiram deste mundo em direção à comunhão plena com Deus. Toda a comunidade de fé é convidada alimentar em seus corações nesse dia a esperança da vida eterna. Finados não é um dia para ficarmos lamentando ou estendendo um luto, mas o dia de renovar a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Deus nos chamou à vida e não à morte. A morte não pode ser vista como uma vilã, como vai destruir a vida. A morte, ela é um acesso, é um portal por onde nós temos acesso a uma nova realidade. Uma realidade que nós não conseguimos ver ainda com os olhos físicos, mas conseguimos visualizar com os olhos espirituais. Portanto, então, hoje é um dia de restabelecer a nossa confiança no Senhor, de fazer memória de todas as experiências positivas que nós vivemos com os nossos entes queridos que já partiram para a comunhão com Deus. Hoje é dia de celebrar a vida. Hoje é dia de restabelecer a nossa confiança em Deus e na vida eterna. A visitação ao cemitério no Dia de Finados uniu em Caratinga pessoas de diferentes religiões. A corretora de imóveis Angelita Leles se declara espírita. Na nossa visão, da doutrina espírita, nós temos Mateus falando no evangelho dele, que deixa seus mortos, enterrem seus mortos, palavras de Jesus.
E hoje eu acho que é um dia muito especial. Acho que todas as pessoas que tiverem familiares, né, aqui nesse Campo Santo, deveriam estar aqui hoje homenageando, porque hoje é o dia da saudade, daquela saudade leve, daquela saudade que faz a gente repensar, né, os momentos vividos, os momentos compartilhados com os nossos entes queridos. Então hoje, literalmente, eu acho que é o dia do amor maior de Jesus, porque Ele nos promete uma vida eterna, Ele nos dá o exemplo com a sua ressurreição e nós estamos aqui hoje. Eu acho que é um momento de muita reflexão. O que esses entes queridos significaram para nós? Se trazer flores ou simplesmente vir fazer uma oração, né? O que isso significa para nós? A gente precisa ressignificar o Dia de Finados, né? Para a gente poder ter esse momento de literalmente fazer uma homenagem àqueles que já foram e que nos deixaram saudades. A palavra de Deus afirma que é melhor você estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Isso porque quando vamos em um local onde há tristeza da perda de alguém, ou num local como este aqui, as pessoas pensam sobre a sua transitoriedade, ou seja, a sua breve passagem por essa terra. Uma vez que essa pessoa, ela pensa sobre a sua breve passagem por aqui, ela começa a refletir. Não adianta eu ficar orgulhoso, presunçoso, soberbo, porque um dia eu também vou passar por aqui. Então, eu acho importante isso que a palavra de Deus diz, que é uma verdade. Num local como este aqui, todo mundo está pensando, a minha vida, ela é de passagem, eu estou de passagem, eu preciso de preparar para uma vida eternal. Para os católicos, especialmente, o Dia de Finados é importante por representar a vitória da vida sobre a morte, no exemplo deixado por Jesus Cristo, suscitando a esperança da existência na eternidade. Esse momento é um momento, assim, às vezes muito triste, onde a gente vem aqui matar a saudade dos nossos entes queridos. A gente sabe que o que está aqui não é mais a presença, mas sabe que o espírito da pessoa ainda continua presente nas nossas vidas. A gente não pode esquecê-los, tem que sempre lembrar que um dia também voltaremos para aqui. Da terra saímos, da terra voltaremos. Queria deixar uma mensagem a todos aqueles que às vezes professam uma religião que não acreditam nesse momento, que a gente foi criado em uma religião que tem esse dia como um dia especial e a gente precisa mantê-lo. 10 mil quilos de leite em pó era o que estava de posse de um homem preso na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira. O produto era roubado. O leite em pó, segundo a Polícia Militar, foi levado de um caminhão interceptado na quarta-feira em Belo Oriente, no leste de Minas, ocasião em que o motorista foi feito de refém por bandidos e solto depois na localidade de Mariana. O leite em pó, avaliado em R$600 mil, foi encontrado em um galpão, mas parte dele já havia sido encaminhada para um supermercado, onde tinha sido colocada em prateleiras. O dono do estabelecimento, de 29 anos, suspeito de ser o receptador na mercadoria roubada, foi preso. Ele disse ter adquirido leite em pó por R$48 mil. O empresário teve também o telefone celular apreendido. A mercadoria foi localizada porque a empresa responsável pelo transporte tinha um sistema de rastreamento da carga. Um importante flagrante de drogas foi realizado pela Polícia Militar em Caratinga nesta quinta-feira. A ação foi no bairro Nossa Senhora Aparecida. A Polícia Militar não para no combate às drogas em Caratinga. Mais um flagrante aconteceu na cidade, desta vez no bairro Aparecida. Crack, maconha, até mesmo um pé da planta, além de dinheiro e outros materiais foram recolhidos. Uma pessoa foi presa. Diante dessa informação, nós fizemos um monitoramento local e foi constatada a veracidade dos fatos.
deslocamos até o local, onde conseguimos abordar o indivíduo. E em conversa com esse abordado, nos foi dito por ele que não morava naquele local, que morava na Rua da Cadeia, antiga Rua da Cadeia. E diante disso, fizemos contato no endereço referente à denúncia, onde em conversa com a Amásia do suposto autor, ela franqueou a entrada e, juntamente com uma testemunha, adentramos a residência e, ao aproximarmos, por uma janela quebrada, uma janela de vidro que estava quebrada, nós conseguimos observar alguns entorpecentes sobre uma mesa. Antes disso, após a localização dos materiais, o autor foi preso e conduzido para a delegacia para as demais providências. No endereço denunciado foram localizados e apreendidos 65 buchas, 2 tabletes e um pé de maconha, 38 pinos e uma sacola com cocaína, uma pedra grande e 25 pedras menores de crack, uma balança de precisão, material para acondicionamento de drogas e R$ 303 em dinheiro. O homem preso, suspeito de ser o dono do material, tem 27 anos. O nosso trabalho hoje, sem a ajuda da população, ele fica muito difícil. Então é muito importante o apoio da comunidade para que seja feitos serviços de qualidade e trazendo melhor segurança para a nossa sociedade. Morte neste dia de finados na BR-116, em Itambacuri. Um motorista de caminhão perdeu a vida após cair em uma ribanceira. A vítima, de 47 anos, ao perceber que o veículo havia perdido o freio, o direcionou para fora da pista e pulou da cabine, mas acabou se ferindo gravemente, sendo conduzido para um hospital de Teófilo Otoni, onde faleceu pouco depois. O caminhão caiu de uma altura de cerca de 50 metros. Parte da carga de melões que ele transportava se perdeu e a outra parte foi saqueada. Veja a seguir: luta da Polícia Militar contra o tráfico em Caratinga não para. No bairro Salatiel, maconha e crack são apreendidos e um homem é preso. Olá, já estamos aí retornando com o TJS. Um homem de 27 anos foi morto na madrugada desta sexta-feira em uma loja de conveniência localizada nas dependências de um posto de combustíveis no centro de Teófilo Otoni. Segundo informado, Igor Rodrigo de Oliveira, o Papelote, de 27 anos, foi alvo de uma denúncia anônima por ter entrado armado no local. Ao perceber que agentes da Polícia Militar o abordariam, ele atirou contra eles. Os PMs revidaram e mataram o homem, mas as balas disparadas pelo suspeito acabaram ferindo 2 policiais, um na panturrilha direita e outro de raspão em um dos dedos da mão, e feriram também uma jovem de 18 anos na coxa esquerda. Os alvejados foram socorridos e encaminhados para atendimento médico, encontrando-se em situação de saúde estável. O homem morto carregava consigo também uma granada, além de munições. Não se sabe ainda o que ele pretendia fazer. A luta da Polícia Militar contra o tráfico em Caratinga não para. Nesta sexta-feira, a batida foi no bairro Salatiel. Ali, na rua Rita Viana Fernandes, maconha e crack foram apreendidos e um suspeito foi preso. Pedras maiores ou menores? Na residência visitada pela polícia, crack não faltava. Tinha maconha também, em quantidade considerável. A cena encontrada pela Polícia Militar no bairro Salatiel não deixava dúvidas. Era mais um ponto de tráfico sendo descoberto e desarticulado na cidade. Mais uma vez, uma denúncia anônima foi o que levou a PM a mais essa incursão bem-sucedida.
Diante disso, deslocamos para o local. Em contato com a genitora do autor, ela nos disse que não sabia o paradeiro do seu filho. Porém, com esse contato, já foi percebido, né, que no rack da sala havia substância semelhante à maconha. Com esse contato, já conseguimos avistar isso sobre o rack da sala. Diante disso, foi repassado para a genitora do autor a denúncia, né, mencionada, e adentramos a residência. E ao chegarmos no terraço, deparamos com um cidadão nu dispensando algo pelo terraço. E ao ser abordado, foi localizado próximo à caixa d'água uma substância semelhante à maconha. E debaixo da caixa d'água, uma pedra de crack. Foi preso, conduzido para a delegacia com os materiais apreendidos. O indivíduo preso já possuía passagens pela polícia. Quando menor, sim. Após a maioridade, é a primeira vez que ele está sendo conduzido. Muito importante frisar a questão da denúncia anônima, porque através dessa denúncia conseguimos lograr êxito em mais uma ação. Violência em Joanésia, no Vale do Rio Doce. Nesta quinta-feira, dia dos finados, um homem matou a ex-esposa a facadas na localidade. O crime aconteceu em uma área rural, às margens da rodovia estadual MG 232. O autor, de 66 anos, assassinou a ex-mulher, de 45 anos, a facadas e depois fugiu, levando a arma do crime. O irmão dele teria visto o casal brigando antes do homicídio. Segundo ele, a mulher teria dado tapas no ex-marido e até o agredido com uma sombrinha, quando ele reagiu, esfaqueando-a. O motivo da briga seria porque o homem não aceitava o fim da relação. Até o encerramento deste TJS, não havia ainda informações sobre o paradeiro do homicida. Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, voltou com a obrigatoriedade do uso de máscaras contra a Covid pela população. O motivo é o aumento de casos da doença na cidade. O município retomou a obrigatoriedade das máscaras em locais como hospitais, centros de saúde, bem como para pessoas vulneráveis. A decisão foi tomada após o aumento de mais de 300% no número de casos em apenas 26 dias. Edna, moradora da cidade, assim que soube do aumento de casos, diz que vai seguir a recomendação da prefeitura. Acho que todos nós devemos atender. O pediu, a gente tem que atender mesmo. Que depois que acontece, não usei, não tomei vacina. Então você tem que seguir. A resolução ainda não foi publicada no Diário Oficial, mas a Prefeitura informou ser imediata. Na primeira quinzena de outubro, foram 260 notificações da doença, com 30 casos confirmados. Na segunda quinzena, este número subiu para 426 notificações e 122 casos confirmados. O uso de máscaras é obrigatório em equipamentos de saúde públicos e privados, pessoas sintomáticas ou potencialmente em contato com transmissores, pessoas com resfriado e gripe, indivíduos não vacinados ou com esquema vacinal incompleto e os imunossuprimidos. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região neste final de semana. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para este final de semana em Caratinga região é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 23 graus e a máxima 33 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 21 e 31 graus. Em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 21 e 32 graus. Em Caratinga, a mínima deve atingir os 21 graus e a máxima 31 graus. Veja a seguir, empinar motos em Caratinga agora virou esporte reconhecido. Bom ou ruim? Confira em meu comentário, na coluna de hoje do Direto da Redação.
Uma ocorrência de violência doméstica acabou resultando na apreensão de farto material furtado em Ipanema nesta última quarta-feira. Inicialmente, o trabalho da Polícia Militar seria atender a denúncia de ameaça e agressões de um homem a uma mulher. Ao chegar ao endereço mencionado, no entanto, os agentes se depararam com os objetos furtados: 3 ferramentas do tipo serra-mármore, 2 furadeiras, uma politriz, uma parafusadeira, uma serra tico-tico, vários metros de fios de diversos diâmetros, ferramentas de uso geral e 2 rolos de conduítes. Tudo foi apreendido. O alvo da denúncia de violência doméstica e morador do endereço no qual foi encontrado o material furtado, de 27 anos, cumpria sentença penal em regime semiaberto. Não havia sido encontrado pela polícia até o encerramento deste TJS. A prática de empinar motos, chamada de grau de moto, passou a ser considerada um esporte em Caratinga, após a sanção pelo prefeito de projeto vindo da Câmara nesse sentido. A nova lei tem causado certa polêmica, pois muitos acham que ela poderá produzir uma desenfreada multiplicação dessa prática pelas ruas da cidade, provocando situações de risco. Será? Ou o objetivo da ideia é justamente o contrário? Este é o tema de meu comentário de hoje na coluna Direto da Redação. Antigamente empinava-se cavalos, hoje empina-se motos. O cavaleiro deu lugar ao motoqueiro. No meio rural mesmo, andar a cavalo virou mais diversão do que meio de locomoção. A moto chega a quase todos os lugares nos quais o cavalo chega, se locomove mais rapidamente e é barata de manter. É a evolução dos tempos. Mas, assim como certos cavalos, elas também podem ser traiçoeiras e derrubar o seu montador ao chão, ou, assim também como os cavalos, até atropelar alguém. Não é preciso dizer que com os cavalos e as motos é bom ter cuidado. Todo esse papo aqui é para falar do projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores e que acaba de ser sancionado pelo prefeito de Caratinga, reconhecendo como esporte o grau de moto, como é chamada a prática de empinar motos. Não adianta, a mania já pegou. E o que temos visto aí são muitos motociclistas sem noção praticando essa brincadeira, atividade esportiva, pelas ruas, colocando em risco a integridade física das pessoas, sejam as que estão a pé ou até em outros veículos, podendo também causar prejuízos a terceiros. Sem falar que eles próprios se colocam dessa forma em situação de perigo, por não ser a rua, lógico, local adaptado para suas ações radicais. E já que está virando bagunça mesmo, por que não regularizar a coisa? Penso ter sido essa uma das intenções do vereador Johnny Cláudio ao elaborar seu projeto. Tanto que em seu texto ele propõe a criação de um espaço adequado no município para a realização das manobras, um espaço em que os próprios praticantes do grau de moto e outras estripulias sobre 2 rodas desejem frequentar, por encontrarem ali as condições ideais para suas performances. Há quem defenda que reconhecer o grau de moto como um esporte pode incentivar mais pessoas a praticá-lo em locais inadequados. A febre pode virar uma epidemia sem controle, temem alguns. Existe certo risco disso acontecer, pois sempre há e haverá quem se faça de bobo quando tem que obedecer às regras. Mas somando os prós e contras, penso que o custo-benefício da ideia é positivo, até porque o grau de moto pode se transformar em atração turística na cidade, com a promoção de shows e torneios que atraiam praticantes de várias partes e, o principal, turistas, admiradores das manobras, fazendo movimentar mais a nossa economia. Aliás, muitos municípios do país já absorveram a proposta, reconheceram o grau de moto como esporte e hoje lucram. E quanto aos irresponsáveis que teimarem em fazer essas atividades na rua, multa neles, apreensão de seus veículos
e a suspensão da habilitação, como manda a lei de trânsito. Não terão mais a desculpa de falta de lugar para se exibirem. O que tem que acontecer, em paralelo à regulamentação do grau de moto em Caratinga, é as autoridades darem um aperto maior na turma que insistir em andar, ou melhor, em rodar fora da linha, sem perdão. Que as motos então continuem sendo empinadas, mas de uma forma segura para todos. E mais um carro clonado foi apreendido esta semana pela Polícia Rodoviária Federal de Realeza, em Manhuaçu. Veículos clonados têm sido flagrados com frequência passando pela BR-262, naquele município. A apreensão desta vez foi resultado da Operação Finados da PRF. Tratou-se de um automóvel Onix. O condutor abordado, que foi preso, disse ter comprado o carro no Rio de Janeiro, mesmo local em que ele foi furtado, segundo apurado pela PRF, após os agentes constatarem sinais de adulteração nele. 1º de novembro é a data em que se comemora o Dia do Veganismo. Essa prática exclui o uso de qualquer produto de origem animal, sejam alimentos, roupas ou algum que tenha usado um animal como cobaia. Uma pesquisa divulgada pela Sociedade Vegetariana Brasileira estimou que o número de adeptos do veganismo no Brasil está próximo de 7 milhões de pessoas. Quantidade que deixa o país na liderança dessa prática na América Latina. Uma dieta que também é um estilo de vida, divide opiniões e exige cuidados. Em 2019, Carlos resolveu apostar na comercialização do tofu, um produto de origem vegetal que ainda era pouco consumido em Minas Gerais. E para alavancar o negócio, o empresário investiu em um estudo de mercado. E até então, o tofu tradicional oriental, ele é bem molinho, ele tem uma durabilidade de 2 a 3 dias. E nós começamos a desenvolver um tofu mais firme, onde eles poderiam trabalhar com a culinária vegana, onde eles usam no tropeiro deles, feijoada e diversos outros pratos, inclusive pratos doces. A gente trouxe também uma inovação, que era o tofu temperado e o tofu pizza. A empresa cresceu. Hoje vende para outros estados e até para grandes redes de supermercados. A tendência veio para ficar e cada vez mais há opções para atender o público. Segundo especialistas, o crescimento do veganismo é um reflexo do maior interesse das pessoas pela proteção dos animais e pela busca de uma alimentação mais saudável e sustentável. Ele é um estilo de vida no qual as pessoas elas retiram tudo quanto é exploração animal da vida delas. Começando, logicamente, na alimentação, que é o que a gente faz várias vezes ao dia, passando pelo vestuário, né? Vai também pela nossa profissão. Não adianta nada também você não se estabelecer de alimentos de origem animal, não usar objetos de couro, mas de repente está trabalhando com algo que fomente a exploração animal, no caso. Um exemplo, né? A venda de gaiolas, de passarinhos, por exemplo. Essa é, inclusive, a principal diferença em relação ao vegetarianismo, que nada mais é do que uma dieta que exclui o consumo de carne. Justamente por retirar da alimentação todos os produtos de origem animal, quem resolve aderir ao veganismo deve ficar atento a alguns cuidados, já que esses produtos são fontes de vitamina B12, cálcio e ferro. É importante manter os exames em dia e procurar um especialista que pode indicar substituições adequadas. Por exemplo, o cálcio nós encontramos também nos vegetais verdes puros. A mesma coisa o ferro. A vitamina B12 é um pouco mais difícil, mas no leite vegetal, essas bebidas à base de soja, à base de amêndoa, nós também conseguimos encontrar, né? E as proteínas, principalmente nas leguminosas. E se engana quem pensa que a alimentação vegana é sinônimo de menos sabor. De olho nas festas de fim de ano, já existe até Chester vegano. Nos restaurantes, os cardápios voltados para esse público também estão cada vez mais caprichados. Outro mito sobre esse estilo de vida está relacionado aos custos. A alimentação vegana pode pesar no bolso do consumidor se a opção for por produtos industrializados. Esses, inclusive, merecem um cuidado extra. Se você tem uma alimentação convencional ou uma alimentação vegana, tenta priorizar para uma alimentação mais saudável, que você possa produzir em casa. Se você ficar
condicionado a só se alimentar de produtos prontos, congelados e algumas vezes importados, é claro que vai sair mais caro mesmo. A grande maioria dos produtos, principalmente os industrializados, que a gente compra em mercado, eles têm grande quantidade de gordura, grande quantidade de açúcar, grande quantidade de sal. Então, tem que ter esse certo cuidado também com relação a olhar o rótulo do alimento. 529 cidades de Minas estão sob alerta laranja de perigo para tempestade, ventos intensos e chuva de granizo até às 10 horas deste sábado 4, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. O aviso relata a possibilidade de chuvas entre 50 e 100 milímetros, ventos entre 60 e 100 km por hora e queda de granizo, com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. As regiões Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Noroeste, Vale do Mucuri, Norte, Oeste, Triângulo Mineiro e Sul podem ser afetadas com o temporal. Caratinga e cidades da região estão na lista. Agradecendo mais uma vez sua companhia, vamos encerrando este TJS. Nos veremos de novo em nosso próximo informativo. A todos um grande abraço, bom final de semana e até mais.